Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa, o Evangelho à Luz do Espiritismo, na FEB TV, hoje com o tema O Cristo Consolador. E para iniciar, nós vamos ler o versículo que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e versículo 26. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Agora, 14, 26. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. Essa mensagem é linda. O capítulo é importante Agora, a gente tem, seguindo aquela linha nossa de dar sempre uma contextualização histórica do texto, né? Tem alguma coisa, Flávio, você encontrou aí nas notas sobre a contextualização dessa... A contextualização, assim, de onde ocorreu, né? Ela acontece, na verdade, é aquele momento durante a última ceia que Jesus conversa com seus discípulos. E ali ele faz esse anúncio. É como se fosse o preparo, ele estava preparando a partida dele naquele momento. Daí ele faz esse anúncio do Consolador. Mas essa passagem se deu, se a gente pensar, a Páscoa se dava em Jerusalém, e eles, respeitando a tradição dos judeus daquela época, também peregrinaram a Jerusalém, também fizeram a ceia do Cordeiro Pascal, e nesse momento é que Jesus revela essas palavras aos seus discípulos. Então era uma conversa particular, né? Não era aquelas conversas para o grande público. Era uma instrução aos seus discípulos. E a nossa doutrina é extremamente consoladora, né? Nós não podemos esquecer este aspecto, porque há tanto sofrimento e as pessoas esperam que alguém lhes mostre pelo menos o caminho, porque cada um vai galgar o seu caminho com os próprios passos. Verdade. Importante, ela está dizendo, a questão da consolação, né, Haroldo? Nós encontramos aqui no livro A Gênese, no primeiro capítulo, essa movimentação do codificador demonstrando a autoridade do Espiritismo que então chega no mundo para cumprir esse papel. Então tem Nossa, que esse item 42 aqui é extraordinário. Olha, ele faz toda uma análise, vai construindo dentro da lógica impecável, né, que ele era peculiar. Então ele conclui assim: além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que confere a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Nossa, que bonito, né? Que é interessante, né, nessa mensagem que Wagner acaba de ler, que já esclarece um ponto quando Jesus diz assim: eu vos enviarei outro Consolador. Porque no momento que ele estava entre nós, ele era o Consolador. Ele era o Consolador. É bonito porque o Kardec coloca o título do capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, é O Cristo Consolador. E a gente lembra de falas de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos. Né? Interessante a gente ver a cadência do Evangelho, que vem bem-aventurados os aflitos,
Em seguida vem o Cristo Consolador. Cristo Consolador. Consolar exatamente aqueles... Essa dupla aí, né? os aflitos. E aprender comigo, sobrando. Quer dizer, ele era o Consolador naquele momento. Ele reúne os apóstolos e fala, eu enviarei um outro Consolador. E aí o Kardec mostra que a doutrina espírita é o Consolador, mas presidida pelo Espírito de Verdade. Quer dizer, cujo advento foi presidido e coordenado pelo Espírito de Verdade. Isso aqui é bonito, né? Algo interessante. Mas sobre o contexto, Flávio, você lembrou uma coisa interessante? Tem um autor, ele é o Frederic Mans. Ele tem um comentário ao Evangelho de João, está em francês. E ele propõe, porque João é bastante visual, né? Tanto no Evangelho quanto no Apocalipse. Ele dá muitos símbolos visuais. É uma sucessão de imagens, né? João gosta muito disso. Tanto o uso de luz é toda hora no Evangelho dele. E aí ele diz o seguinte, se você pegar a estrutura do templo, do tabernáculo, você tem um lugar que é o ato dos gentios, tem o lugar santo e depois o santo dos santos. E aí ele propõe uma divisão interessante. O Evangelho de João é como se fosse um santuário. Do capítulo 1 até o final do capítulo 12 é o lugar de todos. Então Jesus está atendendo a samaritana, a boda de Caná, está atendendo a todos. Quando inicia o capítulo 13 até o 18, até o início do 18, é uma conversa íntima de Jesus só com os apóstolos. É como se fosse o lugar santo, só entra o sacerdote. Então ali ele chama os apóstolos e ele dá várias instruções. É lá que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que ele diz sobre o Consolador. Quando inicia o 18, é o momento que ele é preso, ou seja, só vai ele. Aí os apóstolos ficam, que aí só entra o sumo sacerdote. No Santo dos Santos, só entra o sumo sacerdote. Como a carta aos Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote verdadeiro, né? Então tem essa sequência aí, um atendimento geral até o final do 12, do 13 até o início do 18. A conversa com os apóstolos, que é o diálogo íntimo dele, e ele come o pão, a ceia, ele fala essas coisas todas, e depois o momento que ele é preso, que é o testemunho individual em que ele vai sozinho. Bonito, né? Porque dá Haroldo, e isso, de uma certa forma, demonstra o processo evolutivo, né? Porque você primeiro é a mistura, é tudo e não é nada. Exato. Depois você individualiza. E depois de individualizar, você santifica. Capacita. Verdade. A dar um testemunho. Esse é o processo evolutivo. Bonito, A nossa né? história de espírito passa por isso. É uma simbologia que linda. envolve um sacrifício, né, Wagner? Que envolve as dores, a purificação da alma. Vão lembrar da frase de Emmanuel para o Chico. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Está no livro Testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, editado pela FEB. E tem uma poesia, né, do Cassimiro Cunha, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal. A poesia se chama Carta de Natal. Aí ele diz assim, sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Que coisa linda. Que síntese. Porque aí Jesus é o Consolador, porque ele não vem tirar a dor, não. Ele vem ressignificar a dor. Isso, essa palavra. Ele vem dizer, bem-aventurado o que sofre, o aflito. Não é aquela dor, porque tem o mal sofrer e o bem sofrer, né? Tem as aflições desnecessárias e tem as aflições que são purificadoras. Então é como se Jesus viesse consolar, dizendo assim, não se desespere. Essa dor vai te regenerar. Né? Ele não vem prometer eu vou tirar todas as responsabilidades de você, eu vou tirar você do dever, você tem que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Eu vou abandonar a minha posição, abandonar os meus deveres, abandonar os meus compromissos e agora eu vou virar um hedonista, vou curtir a vida que eu vou ser só feliz. Não é essa a consolação de Jesus. A consolação de Jesus é nos ligar ao dever, nos ligar às nossas responsabilidades, com a consciência de que esse sofrimento passa e ele purifica. E aí ele nos ilumina, ele nos leva... Lembrando outro trecho do Evangelho.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele consola a dor. Né? A pessoa que já sabe que é através da dor que a pessoa se redime. Né? Porque a dor, ela não tem aquele papel de punição, não tem aquele papel de você responsabilizar, ela tem o papel de educar. É de educar. Movimento das leis. Não é Deus não pune. A dor, ela surge quando nós estamos preparados para compreender a lição que ela vai nos trazer. Somente nesse momento é que a gente tem a oportunidade de passar pela experiência dolorosa, porque ela é que sedimenta as nossas conquistas morais. Se eu quero aprender a virtude da paciência, não vai ser onde todos concordam comigo, vai ser onde as pessoas pisam no meu calo. Se eu quero aprender a benevolência, vai ser aonde de fato as pessoas não reconhecem o que eu faço, para que eu aprenda a dar sem esperar retribuição. Então é nesses momentos de dificuldade que as virtudes se sedimentam no nosso coração. E aí Jesus vem dizer, consolar que essa dor bem vivida, ela pode sim nos conduzir à direção da verdadeira felicidade, porque ela sedimenta dentro de nós as virtudes que ele vem ensinar. E a prova nossa é fazer a resignação. É porque às vezes a gente, como espírita, acha que toda dor é expiação, e não é verdade. Não é verdade. Há a dor expiação, há a dor prova e a dor missão. Há os três tipos de dores. A gente às vezes... missionário está mais para a prova. Mas eu penso que às vezes a gente tem as nossas missõezinhas, sabe? Com aquele companheiro difícil, com aquela mala sem alça que a gente às vezes tem que carregar. Mas é a nossa missão ali, dentro do trabalho, com o companheiro dentro do lar. Também são missões, né? Que a gente às vezes pensa em missão, as grandes missões, mas e as minhas, né? E Deus é tão misericordioso que nos coloca em contato com as pessoas tal qual nós as deixamos um dia lá atrás, nos dá nova chance. Lembrando que foi lido como Paracleto, que é o advogado, né? Aquele que advoga as nossas causas. Né? Exatamente. E aí esse tema é tão bom, Afonso, que nós vamos chamar um intervalo e no próximo bloco vamos tratar desse tema, porque ele é muito importante. Retornando ao segundo bloco desse programa, onde estudamos o tema O Cristo Consolador. E nós comentávamos aqui sobre a palavra consolador, que em grego é paracleto. Tem uma nota, inclusive, na tradução, né, Flávio? Tem. A nota diz: alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defensor do réu, isso no sentido jurídico, né, de advogado, intercessor, alguém que exorta, instrui. Olha que interessante, são três funções, né? E isso nos chama a atenção para o cuidado que Kardec teve com os aspectos linguísticos, que a gente às vezes ignora nos nossos estudos, achando que tem que ficar só com a mensagem, mas a mensagem de Kardec tem a profundidade, tem o poder que ela tem, porque ele se preocupa com esses aspectos linguísticos, com os aspectos culturais. E é interessante a gente ver essa questão do paracleto, porque nem todos reconhecem Jesus como paracleto. Tanto é que Jesus coloca um condicional. Se me amardes, se me amar, ele coloca nessa condição. E a gente percebe, o Emmanuel tem uma mensagem que, se não me engano, chama Nossa Cruz, é a mensagem 74 do Caminho Verdade, do Palavras de Vida Eterna, que ele explica um pouco isso. O que faz uma pessoa reconhecer ou não Jesus como Consolador? Ele vai explicar que é um nível de consciência. Aí ele vai explicar: enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Então é esse tipo de espírito que adquire a consciência, percebe que para adquirir a paz consigo mesmo, pega a cruz e começa a acertar, a se burilar, esse que deixa de agir como um semi-racional, mas adquire a consciência da sua racionalidade, que tem causa e efeito, responsabilidades,
e por aí vai, né? Esse é o que reconhece Jesus como Paracleto. E se sente consolado. E se sente consolado. Está pronto. Porque vê um sentido no sofrimento, na dor, no resgate, na purificação. Porque ele vê que tem uma aventura real. Isso é uma outra questão do livro Consolador, questão 240. Emmanuel explica: tal como sonhada pelo homem do mundo, a felicidade não pode existir, por enquanto na face do orbe. Contudo, importa observar que ao globo terrestre a criatura edifica as bases da aventura real, pelo trabalho, pelo sacrifício, o caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Que beleza. Então é só a pessoa que adquire a consciência que vê essa noção da aventura real, pelo sacrifício. Nossa, você está me fazendo remontar ao livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Porque ali nós vamos ter toda uma conceituação do que é a mediunidade proposta pelo Espiritismo. Muito distanciada de perturbação espiritual, de obsessões. Porque tem gente que acha que mediunidade é qualquer manifestação espiritual. A mediunidade espírita, ela tem um papel. Porque ela é moralizada. Ela tem um sentido, ela é estudada. E ela se coloca a serviço da luz. Isso faz o diferencial. E é exatamente a mudança do indivíduo. Por isso que o Emmanuel falou que a primeira necessidade do médium é a sua evangelização. Ou seja, se ele não se depura, ele não é um vaso que transporta água limpa. Só tem fenômeno, né? Só fenômeno. Fenômeno só de perturbação, né? É, justamente. Porque você fica só na esfera. Convencer o outro, você tem que estar convencido. Isso. Então você não sensibiliza. Não sensibiliza. Só pode dar o que tem. No versículo 26 diz que Pode continuar? Que o Paracleto é o Espírito Santo. Num plano sociológico de definição, o Espírito André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, capítulo 8º, ele vai fazer algumas conceituações. Ele diz que o Espírito Santo é a falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Ou seja, são o coletivo dos espíritos que trabalham com Jesus na superintendência de todos os fenômenos da vida. E no plano mais psicológico individual, nós vamos pensar que o Espírito Santo é a saúde espiritual que cada um, né, conquista naquele plano da renovação mental, da renovação íntima, da reforma íntima, trabalhando pontos em que irradia as luzes da verdade, do amor, da esperança diante do seu semelhante. Esse ponto é que vai ser o advogado, né, ou o defensor, aquele que vai verdadeiramente ajudar-nos na composição de uma nova experiência de vida, uma nova experiência, tanto na Terra quanto no plano espiritual, tanto na consciência quanto no comportamento, né, na estrutura geral da vida. Interessante isso, né? Eu acho uma das coisas mais importantes, porque é até um tema que Bezerra de Menezes destaca quando ele estava fazendo uma palestra na sede histórica da FEB no Rio, que aquele materialista interroga a ele, e aí ele traz essa característica da doutrina, de consolar. Uma coisa que chama bastante atenção é que todas as filosofias e religiões do planeta, elas têm um medo da dor. Né? Então sempre se prega, por exemplo, se você servir a Deus, a sua vida será de muito dinheiro, de muita alegria, de muita felicidade, nada de ruim acontecerá com você. A gente lembra de Buda, por exemplo, que estranha esse mundo porque ele vê um animal se alimentando do outro. Então ele fala, esse mundo não pode ser bom porque tem sofrimento, tem... Então todas as filosofias, espiritualistas inclusive, muitas filosofias espiritualistas, quando elas se veem diante da dor, elas não conseguem, elas se paralisam. É como alguém que se petrificasse. Ele não tem ação mais. E a doutrina espírita não. Ela trabalha esses dois capítulos aí, os 5 e os 6, bem-aventurado o aflito. É dizer, coragem. Diante da dor, coragem. Bom ânimo. Por quê? Porque a dor é um processo de aprimoramento espiritual. Vamos imaginar, por que um passarinho quebra a perninha? Não é? Por que
Por que uma ventania destrói um ninho? Por que um pássaro vai lá, coloca todos aqueles filhotinhos, aí vem um predador e come todos os filhotes? Não é? Então, o que está implícito nisso? Será que Deus faria uma criação onde os seres fossem de cristal e não suportassem nenhuma pressão? Ou será que o espírito é, na verdade, um diamante bruto, que é o que Emmanuel fala no Pensamento e Vida, que a mente é um diamante que o Cristo vai burilando? Porque um diamante, ele só se formou com muita pressão, muito estresse, muita... E eu tive uma experiência, só para contar, né? Eu estava subindo o Monte Carmelo, lá em Israel, e uma guia, ela era descendente de judeus, a Ruth, mas brasileira. E aí ela disse assim, eu fiquei espantado porque tinha uma plantação de uva, né? Uma vinícola. Naquele lugar deserto, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, estão plantando uva agora no deserto? Praticamente num deserto, né? Ela disse, olha, eu não sei se você sabe, mas a Embrapa é que orienta esses processos aqui. Vem muitos brasileiros da Embrapa, porque é a continuação da Fazenda Modelo, né? A Embrapa é que criou a soja, umas tecnologias aí de plantação, muito interessante, né? E ela falou assim, eu aprendi com os técnicos da Embrapa que a melhor uva, a que vai dar o melhor vinho, é aquela que recebeu menos água, que estava no terreno mais adverso, no clima mais adverso. Porque se a uva tiver um terreno muito bom, o clima for muito bom, ela receber muito nutriente, muita água, a uva não presta. Porque ela não... Então, aí eu lembrei da cepa do Livro dos Espíritos, Não vai ter... do emblema do trabalho do Criador. Não tem esforço de depuração. Não tem esforço. Aí a gente lembra do atleta, né? Me ocorreu isso. Né? Interessante que o Emmanuel, naquela mesma mensagem que eu li, no início dela, ele vai tratar desse ponto da dor. Essa mensagem Nossa Cruz, 74, do Palavras de Vida Eterna. A dor é processo, a perfeição é fim. Nossa. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Não vou falar mais nada. Sintetizou tudo aí. Sintetizou, a dor Qual é processo. 74, Nossa Cruz, Palavras de Vida Eterna. Bonito, né, gente? É incrível, né? Então, por isso é que veio o Cristo Consolador, justamente para ser esse norte. Para mostrar, né? Porque ele não fala assim, aquele que quiser me seguir, seja feliz. Não. Não. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Vinde a mim, a pessoa tem que fazer o esforço para ir a Ele. E a consolação virá, eu vos consolarei. E até a questão da cruz é uma coisa que ele exemplificou, né? Na prática, ele se submeteu às leis. E fez dela o grande emblema da redenção. Sim. Coisa linda, né? Que o Emmanuel fala que é uma espada, né? Fincada sobre a terra. É bonito isso, né? Emblematicamente, a cruz representa duas traves, né? 90 graus, fazendo o ângulo de 90 graus que a dona Laura orienta André Luiz no livro Nosso Lar, né? A razão e o sentimento. A horizontalização e a vertical. O sentimento masculino, que é horizontal, e o sentimento feminino, que é vertical. Equilíbrio. Fazendo equilíbrio. É essa que vai definir a cruz com Cristo, né? As duas asas que vão levar o espírito humano a Deus naquele processo de redenção, de resgate. Lembrando Pedro, né, no equilíbrio, para resolver entre gentio e judeu. E lembrando o equilíbrio, aí nós vamos chamar mais um intervalo e seguiremos no terceiro bloco, logo a seguir. Voltamos ao terceiro bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo, hoje com o tema O Cristo Consolador. E nós falávamos sobre a cruz, o sofrimento,
como que a doutrina espírita dá um novo significado à dor e ao sofrimento. E para isso nós encontramos uma mensagem aqui incrível, está no livro Fonte Viva, o Saulo vai ler para a gente. É o capítulo 97, em que Emmanuel comenta o versículo 18 do primeiro capítulo da primeira epístola aos Coríntios. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele vai dizer: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva e morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. E aí ele conclui: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, e o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. É emocionante, porque... E aí a gente vê por que Kardec fala antes: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Porque sem essa perspectiva espiritual, como é que nós vamos ter essa visão de dor? Essa visão de sofrimento? É impossível, né? Porque, e ele fala aqui, né? Interpreta a morte, reencarnações de baixo teor espiritual, ou seja, espíritos que estão em várias reencarnações, mas andando em círculo, porque ele está preocupado em ajuntar tesouros, dominar a muitos e entregar-se às paixões que são típicas, né? Que são inerentes a nós todos. Aí ele fica rodando em círculo. Quando chega o momento dele abandonar isso e de experimentar, por exemplo, a escassez, experimentar, por exemplo, a não mandar em ninguém, né? Só obedecer, a experimentar, por exemplo, o jejum emocional, né? Que é não poder atender às paixões, é um processo de sofrimento. E aí a pessoa se julga abandonada, se julga castigada, se julga esquecida de Deus, e quando na verdade não é isso, né? Quando ele chega a esse processo é porque Jesus está num amplo trabalho de acrisolamento. É aí que ele está sendo salvo dele mesmo. Porque ele estava afogado. Aí ele usa até a expressão afogamento, né? Afogado na carne. Agora, eu acho assim, isso é um paradigma difícil, porque por isso que o versículo que o Paulo está dizendo é o seguinte: a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam é o poder de Deus. Quer dizer, porque você chega com uma pessoa que é materialista e fala uma coisa dela, é incompreensível, né? E mesmo um espiritualista que não entendeu ainda o que é espiritualização. Porque ele quer eu vou me espiritualizar, mas assim, só paz, sem nenhuma dificuldade, eu não quero ninguém complicado do meu lado, eu não quero ter nenhum problema. A história da Blavatsky, que negou a mediunidade, né, e inventou, assim, criou um termo para falar como é que ela recebia, como se trocar de termo não fosse a mesma questão tratada cientificamente pelo Espiritismo. E a sabedoria do Cristo é tão grande que ele diz assim nos versículos, né? Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, conhece. Tem um momento que a gente sabe, mas a gente esquece.
A gente esquece. Aí ele disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Porque Jesus já sabia que aquela mensagem seria esquecida, seria deturpada e que haveria a necessidade do resgate. E ele não fala isso em tom de lamentação, né? Não. É natural. É um processo. Sabe que faz parte do processo evolutivo. Afonso, eu queria que você falasse um pouquinho, como é que essa questão do o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio? Como é que é essa questão do ego aí? Fala um pouquinho disso pra gente, assim, pra gente entender melhor isso. Porque ele coloca eu aqui entre aspas. O eu é a centelha divina, né? A essência espiritual, a força crística que dormita na criatura. O ego é a personalidade, é a roupagem que envolve, né? Então nós viemos à Terra e precisamos negar a nós mesmos, ego, negar a personalidade que transita na horizontalidade da vida, para verticalizar na consciência crística. Por isso que eu queria retomar, quando nós falamos da cruz no bloco anterior, que é neste capítulo 6 que o Espírito da Verdade vai definir: espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo ensinamento. Então o amor verticaliza a criatura na conexão com o Criador. É a viga mestra, né? O eixo da cruz, é o eixo da cruz, da terra ao infinito. E a instrução, que define os aspectos do conhecimento, na horizontal, de um lado até outro. Nesse equilíbrio, nós vamos crucificando cada vez mais, abrindo mão da personalidade transitória, do ego, do meu, minha, dessas posses exteriores, para vencer na intimidade da criatura, no eu, o eu profundo, o eu real. Por isso que Jesus define: eu sou a luz do mundo. São algumas afirmativas de eu sou, está no Evangelho de João, né? São várias afirmativas. Eu sou, porque ele já superou todos esses estágios transitórios de crescimento operacional. Ele é a luz do princípio, né? O Cristo, né? Que seria esses nomes que se dá para este aspecto. Por isso que Emmanuel coloca assim, entre aspas, este eu, né? Não é o ego que vai para Deus. Por isso que não é vai, né? Vem, né? Não é vai, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus definiu também no Evangelho de João. Então esse eu essencial é o que nós estamos buscando. O autoconhecimento é superar o estágio básico das instruções e verticalizar no aspecto real da conexão da criatura, ou agora já não mais criatura, né? Do filho com o pai. Afonso, você me diz, lembra bem que a verticalidade é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E a horizontalidade que forma a cruz, e ao próximo como a si mesmo. Relacionamento, isso mesmo, que maravilha. Né? Equilíbrio. É interessante que isso a gente tem que sempre perspectivar dentro dessa ideia de processo aberto ao futuro e ao infinito. O próprio Kardec pondera isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que os ensinos morais do Cristo são roteiro infalível para a felicidade vindoura. Não a felicidade agora, mas a que nos aguarda. Em outro livro, no Espiritismo, na sua expressão mais simples, que ele não é tão divulgado assim, ele vai dizer que a dúvida quanto ao futuro que leva os homens a procurar suas alegrias neste mundo, satisfazendo as suas paixões ainda que à custa de seu próximo. Então, por isso que Kardec faz todo esse preparo na introdução, nos primeiros capítulos, mostrando a perspectiva de futuro. E Jesus trabalha com ela. Jesus fala para o espírito imortal, não para o homem físico, transitório, material, mas é para o espírito. E lembrando aqui, também a gente já está caminhando para o encerramento, que é uma mensagem de alegria, porque o Evangelho começa numa festa de casamento, numas bodas, em que Jesus transforma água em vinho, e termina numa manhã de domingo, em que ele aparece num jardim para Maria Madalena. Né? Então o Evangelho começa num clima familiar de alegria e termina num grande jardim com uma notícia maravilhosa. Para que a gente não se fixe na dor, que é um processo, porque o fim é a perfeição e a felicidade suprema, e é por isso que Jesus é o Cristo Consolador e a doutrina é o Consolador prometido. E o nosso tempo acabou. Nós encerramos
mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo, com o tema O Cristo Consolador. E esperamos você num próximo programa, onde poderemos estudar uma outra passagem do Evangelho. Até lá!